Idade Média, período que se estendeu do século V ao XV, foi marcada por guerras, crenças religiosas extremas e uma justiça implacável. Neste cenário, os crimes eram tratados não apenas como violações da lei, mas também como ofensas à ordem divina. Roubo, assassinato, traição e heresia eram algumas das infrações que podiam custar a vida do acusado. A noção de justiça medieval estava enraizada no conceito de punição exemplar. Quanto mais pública e dolorosa a penalidade, mais eficaz seria o controle social. Assim, as execuções e torturas se tornaram espetáculos comuns em praças e castelos, atraindo multidões sedentas por um vislumbre do poder absoluto da coroa e da igreja. A justiça medieval não fazia distinção de idade ou classe, a suspeita bastava para que o acusado enfrentasse as mais cruéis sentenças. Os métodos de punição eram vastos e elaborados, cada um destinado a refletir a gravidade do crime. A forca era amplamente usada para ladrões e assassinos, enquanto crimes considerados mais graves, como a traição, eram punidos com a decapitação. Contudo, algumas punições tinham o objetivo de prolongar o sofrimento. Um dos métodos mais temidos era o empalamento, em que a vítima era perfurada por uma estaca afiada e deixada para morrer lentamente. Em crimes de heresia, os acusados enfrentavam a fogueira. O quartejamento, no qual o corpo do condenado era dividido em partes, era reservado para traidores. Cada parte era exibida em diferentes pontos da cidade, lembrando à população o destino de quem ousasse trair a coroa. Os julgamentos também possuíam práticas peculiares. Em muitos casos, as provas eram substituídas por rituais de ordálios, onde o acusado passava por testes que, supostamente, revelariam a vontade divina. Um exemplo comum era o ordalho da água, em que o suspeito era jogado em um rio, e se afundasse, seria considerado inocente, se flutuasse, culpado e enviado para a execução. Outro método era o ordalho do ferro em brasa, onde a pessoa deveria carregar um ferro quente por alguns passos. Se, após 3 dias, suas feridas não estivessem cicatrizadas, seria considerada culpada. Esses testes cruéis eram legitimados pela crença de que Deus não permitiria que um inocente sofresse injustamente. Contudo, a sobrevivência era rara, e o destino dos acusados geralmente estava selado. Além dos crimes comuns, acusações de feitiçaria e bruxaria ganhavam força, principalmente no final da Idade Média. Mulheres, em sua maioria, eram acusadas de praticar magia negra, provocar doenças ou causar desastres naturais. Esses julgamentos eram acompanhados por torturas para forçar confissões, incluindo o uso da dama de ferro, uma câmara cheia de espinhos afiados, e a roda, onde o corpo do acusado era quebrado. Esses métodos não apenas infligiam dor extrema, mas também garantiam que o condenado fosse incapaz de se recuperar, mesmo que sobrevivesse. A fogueira continuava sendo a punição final para aqueles considerados culpados de bruxaria. Os crimes de traição também eram tratados com severidade, especialmente quando envolviam a nobreza. Em muitos casos, os acusados eram submetidos a execuções públicas altamente ritualizadas. Um exemplo notório foi o de William Wallace, líder da resistência escocesa, que foi capturado pelos ingleses e condenado a um castigo brutal, enforcamento, evisceração e esquartejamento. Cada parte de seu corpo foi enviada para diferentes cidades como um aviso. Esses atos cruéis não apenas eliminavam inimigos políticos, mas também reforçavam a autoridade do Estado, deixando claro que a deslealdade seria punida com a morte mais degradante possível. Os crimes contra a moral e a religião, como adultério e blasfêmia, também eram tratados com severidade. As punições variavam de humilhações públicas, como ser exposto em um pelourinho, até mutilações, como o corte da língua para os blasfemos. A Igreja desempenhava um papel central nesse sistema punitivo, decidindo o destino daqueles considerados desviantes. As Inquisições, especialmente, tornaram-se notórias por sua brutalidade. Os acusados eram interrogados sob tortura até confessarem crimes que, muitas vezes, jamais cometeram. O objetivo era garantir a conformidade religiosa e eliminar qualquer ameaça à autoridade eclesiástica.
No final da Idade Média, questionamentos sobre a brutalidade desses métodos começaram a surgir, mas o legado de medo e controle social deixado por essas práticas perdurou. As punições medievais, com sua crueldade e teatralidade, serviram não apenas para castigar, mas para estabelecer uma ordem baseada no terror. Hoje, ao revisitar essa história, é possível compreender como o medo, o poder e a superstição moldaram uma era onde a justiça era medida pelo sofrimento imposto ao acusado.